Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui, hoje é terça-feira e toda terça-feira nós estamos juntos aqui para conversar um pouquinho sobre vários assuntos da Libras. Então vem comigo, que é isso que você está fazendo, professor Gustavo? Falando e sinalizando ao mesmo tempo, isso é o que as pessoas chamam de bimodalismo. Será que é certo? Será que é errado? O que realmente significa isso? Fica comigo até o final, porque eu vou te explicar tudo. Olá, meu nome é Gustavo, sou professor de Libras, de tradução, de interpretação, estou nessa área há mais de 23 anos e aqui você aprende tudo sobre a Libras, mas de um jeito muito especial, anota aí, pensando como os surdos pensam. Fazendo assim, você fala, traduz e interpreta com segurança e naturalidade. Então, já toca no sininho, ativa as notificações. Se não é inscrito ainda, se inscreve no canal, porque aí você não perde nada de tudo o que a gente traz. Então vamos para o assunto de hoje, bimodalismo. Por que recebe esse nome? Bem, bi significa dois. Modalismo vem de modalidade. Isso significa que a Libras é de uma modalidade e o português é de outra modalidade. Essa modalidade é como a língua acontece. Por exemplo, na nossa língua portuguesa, você fala com a boca, sai o som, a outra pessoa com a audição recebe a mensagem. Então assim acontece a língua, é o jeito que a língua acontece. Na Libras é diferente. A pessoa sinaliza, expressões faciais, corporais, com todos os recursos da Libras, classificadores e etc. E a outra pessoa, com a sua visão, ela recebe essa informação. Algumas pessoas que são surdo-cegas utilizam as mãos, mas é uma modalidade, perceba que totalmente diferente da língua portuguesa. E quando a pessoa fala em Libras ao mesmo tempo em que fala em português, isso é chamado de bimodalismo, ou seja, ela está falando as duas línguas ao mesmo tempo. Professor Gustavo, isso é correto? Isso é bom? Isso me ajuda? Pode ser que você tenha essa dúvida, porque realmente hoje na internet você pode encontrar muitas pessoas que se apresentam assim, falam assim, e isso parece chamar bastante atenção, porque você fica ali ouvindo e vendo os sinais, e isso te dá a sensação de que você está aprendendo, entre aspas. Mas eu vou te alertar que isso mais te atrapalha do que te ajuda. E qual o motivo, professor Gustavo? Pensa da seguinte forma: cada língua tem um padrão de pensamento diferente. Nenhuma língua tem gramática igual, nenhuma língua tem sintaxe igual. O que é a sintaxe? É a forma como as palavras ou os sinais se organizam para formar as frases. É totalmente diferente em cada língua. Português, Libras, inglês, espanhol, qualquer língua. Com isso em mente, se você tentar pensar nas duas línguas ao mesmo tempo para falar as duas ao mesmo tempo, uma delas vai sair prejudicada. E, na maioria das vezes, é a Libras que sai prejudicada. É claro que em algumas situações existem frases em português e em Libras que estão na mesma ordem. Olha um exemplo. Eu amo você. Em Libras, eu amo você. Essa frase simples está na mesma sequência, na mesma ordem. Só que isso não significa que eu precisei pensar em português e nos sinais das palavras em português para trazer para a Libras. Não, isso foi uma coincidência. No entanto, em algumas situações, Libras e português é totalmente diferente. A estrutura é diferente. Eu tenho muitos exemplos para passar para vocês, mas recentemente eu vi uma pessoa na internet falando a seguinte frase: é errando que se aprende. Em português ela falou certo, mas será que em Libras passou o mesmo sentido? Errar, aprender. A pessoa surda que vê essa frase, ela vai tentar fazer uma ligação. Que ligação tem o erro com o aprendizado? Errar, aprender. Tem que existir uma ligação entre essas coisas.
E uma possibilidade, porque podem ter outras possibilidades, dependendo da situação em que isso foi dito, é da seguinte forma. Agora sim, eu falei que você tenta e vai aprender. Aí você erra, não tem problema. Me ajuda a progredir e a aprender. Então perceba que aqui esta uma possibilidade trouxe o sentido de é errando que se aprende. Novamente, podem existir outras possibilidades, dependendo da situação em que aquilo é dito. No entanto, fazer o bimodalismo mais te atrapalha do que te ajuda, porque você precisa pensar numa língua primeiro para depois pensar na outra língua depois, porque são estruturas diferentes e você viu aqui nesse exemplo. Recentemente, uma aluna minha perguntou assim: Professor Gustavo, mas será que a gente não poderia usar o bimodalismo quando, por exemplo, eu estivesse conversando com uma pessoa surda e uma pessoa ouvinte está do meu lado e ela não sabe Libras? Aí eu falo português e Libras ao mesmo tempo e as duas pessoas vão entender. Quando eu expliquei para ela que Libras e português são línguas com padrões de pensamento diferentes, ela entendeu. E aí a dica que eu dei para ela, eu vou passar aqui para vocês. Vocês podem fazer o que nós chamamos de interpretação consecutiva. O que significa isso? Você pode, por exemplo, falar em Libras o que você quer e depois você fala em português a mesma coisa. Você explica para a pessoa surda que você vai fazer isso e para a pessoa ouvinte também. Aí dá certo, porque primeiro você pensa em Libras, fala em Libras. Aí, ok, vou pensar agora em português e vou falar em português. Você vai perceber que fazendo assim, a sua Libras não vai sair prejudicada. E a pessoa surda vai entender da mesma forma que a pessoa ouvinte. Eu sei que tem muitas pessoas na internet que defendem essa forma de ensinar ou que defendem que você faça isso, mas lembre-se do seguinte: a pessoa surda é a pessoa principal que deve ser o seu foco na hora que você vai se expressar. E se você tem a chance, o risco de fazer com que essa comunicação seja prejudicada, não existe vantagem nisso. Quando você vai aprender qualquer língua, inglês, espanhol, lembre-se do seguinte: cada língua tem um padrão de pensamento diferente. Eu preciso pensar nessa língua para me expressar nela. Logo, se eu penso nas duas línguas ao mesmo tempo, uma delas sai prejudicada. E pode ter certeza que a Libras vai sair mais prejudicada, porque o português é a sua língua materna. Você pensa nela muito melhor do que pensar na sua segunda língua, que é a Libras. Portanto, bimodalismo foi usado por muito tempo, algumas pessoas ainda defendem e até ensinam dessa forma, mas isso tem levado cada vez mais as pessoas para o português sinalizado. Coloca aqui embaixo o que é que você acha sobre esse assunto. Eu quero saber a sua opinião. E eu vou deixar também abaixo desse vídeo e ao final dele também uma playlist com aulas que nós trazemos semanalmente para você, onde ali nós mostramos claramente como português e Libras falam a mesma coisa de um jeito diferente. Muito obrigado pela sua atenção, eu te encontro no próximo vídeo.